ainda consegui aqui pegar pelo Não, rabo. não, e caiu o Rogério, Mauro. Ah, Rogério, rapaz. Eu fui perguntar pra Demar na hora errada se caía ou não caía, hein, E cara? o curioso Que hora que foi você o seguinte, voltou ó, ao assunto de São Paulo, Kleber? Esse é o comunicado. Olha lá, ó. Eu já li aqui, né? Mauro, Oi. Olha o comunicado. Tá aí tem o o fim comunicado. ali, ó. O respeito e o reconhecimento pela grandeza de Rogério Ceni como figura histórica desta instituição serão eternamente celebrados, disse o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva. Gente, vamos partir do óbvio. Se o Rogério tivesse pedido demissão, constaria da nota. Sim, constaria. Sim, foi isso que eu falei para você na hora. Na hora eu falei para você. Oi. Marcelo. Fala, Marco. Eu consegui agora, já aqui via telefone, né? Agora a gente tem essa facilidade tecnológica. A demissão aconteceu depois do almoço. Então faz pouco tempo que isso aconteceu. Rogério foi de fato demitido, opção do clube. Isso aconteceu agora há pouco, depois do almoço. Não, Rogério nome de quem? não queria deixar o comando do São Paulo. Não deram o nome de Ele quem foi tomou a última demitido. decisão, Marcos? Foi o presidente. Então, foi agora, depois do almoço, a demissão do Rogério. Pelo Rogério seguiria, mas ele foi demitido do São Paulo. São Paulo demitiu a história. Eu me surpreendo e não sei se o São Paulo tomou a melhor decisão. É lógico, pelos resultados, muita gente vai ser a favor da decisão tomada pelo São Paulo. E aí a gente volta para o mesmo de sempre, né? Na boa, né, gente? O Zico foi diretor do Flamengo. Eu não sei se foi o Rafael que citou o Aiello, ser diretor. O Zico foi diretor do Flamengo e saiu do Flamengo trombando com outros diretores. Sim. E eu tinha a certeza absoluta que jamais a diretoria do Flamengo colocaria o Zico para fora dessa mesma diretoria. Acho que esse tipo de respeito, infelizmente, o futebol não tem. Eu acho que a gente tem, Kleber, na verdade... Pega o Falcão no Internacional. É isso, era o que eu ia dizer. O Júnior foi técnico do Flamengo. É difícil. Nós temos exemplos emblemáticos disso. Vamos lá. Você citou. Falcão no Inter agora no ano passado foi fritado. Um absurdo. 2 vezes. Júnior no Flamengo. O Renato está na 3ª passagem pelo Grêmio. Pelo menos na primeira passagem, que o presidente era o Paulo Odoni, também fritou o Renato. E agora tem esse problema do São Paulo com o Rogério, que é indiscutível o maior ídolo da história do São Paulo. Acho que até na entrada do Rogério, e aqui eu posso dar uma informação de um colega jornalista, não vou dar o nome dele, ele teve uma conversa com o presidente do São Paulo, isso há um mês, onde ele questionou o seguinte: bom, agora que o senhor já contratou o Rogério e se elegeu, o senhor pode cobrar mais do Rogério. Aí ele disse o seguinte: eu não contratei o Rogério. O Rogério se contratou. Mas isso... Desculpa. Rogério disse para o São Paulo: estou pronto Então e quero trabalhar. Não existe. Então, E o São Paulo abraçou a ideia do Rogério. Então contratou. Abraçou a ideia do Rogério. Então contratou. E era época de foi eleição, contratado. então. Claro. O presidente usou uma figura de Não, mas linguagem isso aí é para claro, né, tentar Ademar? amenizar o... É muito claro isso, É Ademar. muito claro. É claro que lógico o que é. Rogério é o maior cabo eleitoral de Claro. qualquer candidato a presidente de São Paulo. Tá, que é isso aí, óbvio. pô, mas isso é óbvio. Não, Então- quando o mas Birner não quer falou... dizer- Quando o Birner, nessa participação que o Ademar citou aqui, falou do projeto do Rogério, era isso. Ele apresentou um O projeto. Rogério, gente, e aí é o seguinte... É isso, a apresentou qualquer um projeto momento, para a direção. O Rogério Ceni no São Paulo, o Marcos no Palmeiras, vamos pegar o mais recente aí, Ídolos, assim? Pega clubes de e ídolos, tal. esse eu ia falar Zico no Flamengo, mas não dá porque já Neymar é no antigo. Santos. Não, o Neymar tá jogando ainda, vai. Ah, Alguém você que tá acabou falando de parar. que parou? É o Não, Marcelo, Vampeta nem no precisa Corinthians. ir muito longe. Pô. A gente fica nesses exemplos, que eles são máximos. Então, Não, ele está querendo dizer, Tô dizendo que caras, qualquer um- caras que pararam de jogar há pouco Sim, tempo sim. E que são referência para o marcaram clube, tanto, podem eles vão podem propor chegar alguma lá. coisa e a tendência é o clube aceitar. Vamos claro. supor, o D'Alessandro amanhã para de jogar e vira para ele e fala assim, eu tenho um projeto para ser treinador. Ele está no direito dele De propor. E De é propor, natural. é lógico. Agora, isso não obriga clube nenhum a aceitar. Claro. Porque Mas o do aí... Rogério talvez, eu estou com um projeto aqui para ser treinador, o seu candidato, né? Porque ele é candidato, o cara ainda. Agora, eu não sei, se o senhor não gostar muito desse projeto, exemplo, eu talvez levo a outro outra candidato. chapa goste. E coincidentemente o vice-presidente dele tinha Poxa, saído, claro, foi pra oposição e não sei o quê. E aí o São Eu acho Paulo- que aí é querer tirar o corpo fora de uma decisão Exatamente. que foi tomada pelo São Paulo. Por mais que o Rogério tenha apresentado uma eles acharam que ia candidatura dar de certo treinador, também, você tem né? que aprovar Você ou acha não que vai dar aprovar. certo? Mas eu só e vou tal. discordar o seguinte, o fato dele ser ídolo e vai continuar sendo ídolo da torcida do São Paulo e tudo, não significa que o trabalho dele precisa dar certo.
O trabalho do Rogério... Nem que vai dar errado, né, Ademar? Oi? Nem que vai dar errado. Então, mas... E claro, então... Não, o que eu acho... Eu tô com o apresentador Marcelo Barreto. Muito obrigado. É lógico que o presidente do São Paulo contratou o Rogério. Claro. É lógico. O Rogério chegou com uma proposta de trabalho. O Rogério disse, passei um ano estudando, tenho esse plano aqui para ser treinador, acho que dá para implementar esse tipo de jogo no São Paulo, com esse... O São Paulo topou. Como? O São Paulo só contratou porque era o Rogério? O São Paulo topou. Claro. Ser o Rogério faz com que o acesso seja mais fácil, né? Porque talvez se eu tiver um projeto para ser técnico do São Paulo, eu nem consiga conversar com o presidente do São Paulo. O Rogério consegue. O Rogério apresenta o projeto. E o projeto foi aprovado pelo São Paulo. Independentemente se a diretoria do São Paulo teve convicção no projeto ou se ela pensou eleitoralmente, o que não seria um bom raciocínio para o São Paulo. Imagino que são as duas coisas, Kleber. Não, pode ser. Tudo, é claro que devem ser as duas coisas. É que eu quero dizer assim, eu vou contratar o Rogério, só porque ele é o Rogério, vou ganhar a eleição e vou ficar correndo o risco de ir para a segunda divisão. Porque o mesmo presidente que se elege contratando o Rogério, quando ele vai para a segunda divisão, ele mancha a administração dele. Sim, sim. Ele entra para a história pelo lado ruim. Para que correr esse tipo de risco, sabe? O que eu acho que o São Paulo... Sabe, Mas era um risco diferente, né, Kleber? Era interessante esse risco, não era? Eu acho aceitável. Eu acho. Eu também aceitaria o Rogério. Mauro, parecendo um oxigenar um pouco. O Rogério imediato. Cara, é o Rogério. O Rogério tinha um projeto mito. legal e as melhores intenções do mundo. Exato. Mas é só. Né? O Rogério ele é um cara super qualificado, identificado com o clube. E as coisas não deram certo. Ei, Marco, mas enfim, essa questão de oxigenar, de repente, você vai ter um projeto novo, ideias novas no futebol. Parece que você está meio sepultando essas ideias novas por conta do insucesso desse projeto, né? Não, vem com ideias novas. Concordo com você, Rafael, concordo. Claro. Agora, o Rogério também, que era o que eu estava falando, quando o Marcelo Barreto entrou com a notícia do dia, é o seguinte, o Rogério perdeu 12 jogadores e ele não estava reclamando publicamente. Não é como outros técnicos que a gente conhece, o time empata, o cara diz que tem que contratar alguém. Porque isso aí agora, né? Principalmente os que têm dinheiro, e eu tô falando diretamente do Flamengo e do Palmeiras, o time empata, precisamos do Diego Souza. O time empata, temos que contratar o Everton Ribeiro. Enfim, é assim, né? Esses times que têm dinheiro, que bom para eles. É muito bom ter dinheiro. Agora, o Rogério não reclamava sistematicamente. Parecia que estava alinhado até com a direção. A direção teria dito para ele, Rogério, a gente precisa vender, você vai ter que se virar assim. E ele ia lá, ficava dando outras explicações, mas não reclamava. Deu uma entrevista, Marco, outro dia, depois de um jogo, falando exatamente isso. Olha, eu imaginava que 2017 seria difícil. Não imaginava que nós teríamos os reveses que tivemos. Perder o Paulista, ele ainda falou textualmente, eu estava ouvindo a entrevista. Achei até que dava para ganhar o Paulista. Não deu. Caímos na Sul-Americana. Imaginava que eu tivesse mais à frente no Campeonato Brasileiro. Mas acho que em 18 vai dar para fazer um trabalho bom. Sim. Então ele não estava pensando em sair. Vai pagar acho que o multa, São Paulo escolheu... Estava olhando isso. Kleber, desculpa aí, é que nós mostramos os números aqui, ó. 5 milhões. São 52,5% de aproveitamento, a não ser que o torneio da Flórida não conte. Aí E precisa ver o contrato fale apenas em competição oficial, né? Mas o Ademar trouxe uma informação aqui de que a partir de 47%. 40, se o São Paulo tivesse menos de 47% de aproveitamento, poderia demitir o Rogério sem pagamento de multa. O aproveitamento total é 52,5%. Nossa equipe consegue fazer sem o torneio da Flórida? São 2 empates. O torneio da Flórida São Paulo ganhando os pênaltis. São 2 empates. Então não vai mudar tanto. São 2 empates. Tirar 2 empates. Seriam 35 jogos com 11 empates. 15 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. 15 vitórias, 45 pontos. 105 58 11 pontos. empates, 56 pontos. Né? Não, acho que vai dar mais de... Vai dar mais, vai aumentar, né? De Vai 40, passar para né? 53. Você vai aumentar, porque você diminui... Não, então ele vai pagar 5 milhões de multa. Vai. Seriam 37 vezes o São Paulo, 35 jogos. Não, tira os dois da Flórida, como você falou. 111. 35 jogos vezes 3 são 90, 101 105. pontos, não é isso? 105. 105 pontos. 105 você aumenta o percentual. Se ele tem 15 vitórias,
45 ele tem pontos. 45 pontos. 11 empates, 56. 60 e tantos pontos. 53,3. Ele 53,3. O Rafael já está na nossa frente. 53,3. Não tem jeito, tem que pagar a multa. Eu São só... Paulo optou por pagar uma multa de 5 milhões de reais. O meu número de pra ontem era demitir o 14 Rogério. vitórias até ontem. Eu fui para o jogo com 14 vitórias na pesquisa que eu levei. Eu não precisava só saber se foram 15 aí, Mas como o São Paulo, vai dar na 49,5, última semana, tá? vendeu jogadores, né? Dinheiro não deve ser problema, então pagará os 5 milhões da multa do Rogério, né? Porque o né, São a Paulo gente precisava- olhava para o lado, vendeu, né? O São Paulo é o contrário do Palmeiras e do Flamengo. A gente vai dormir num dia, acorda, olha a manchete do Globoesporte.com, eles contrataram. O São Paulo vende. O São Paulo precisava de 80 milhões. Vendeu mais de 130. Contratou Agora que- também, não, Não, tudo bem, mas- tão caro, né? Tirando o Lucas Prato no início do ano, que foi uma Não, mas contratação os cara, mas também principais trouxe, movimentos né? do São Paulo são os de venda. Sim, claro. A compra é depois. O que me chama a atenção é que no que eu ainda consegui pegar do site do São Paulo, que realmente parou aqui ó, de carregar, Eu recebi o recado. É, Caiu. tem aqui a linhazinha do comunicado acima de uma foto do Rogério Ceni que tem a seguinte legenda, entre aspas, é hora de unir forças.